Olá, meu nome é Cássia Guedes, eu sou hepatologista da Universidade Federal Fluminense e do Hospital Federal dos Servidores do Estado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o carcinoma hepatocelular, fatores de risco, epidemiologia, diagnóstico, estadiamento, tratamento, enfim. Vamos fazer um overview dessa doença que hoje é tão importante e tão prevalente na nossa realidade. Falando um pouquinho da epidemiologia, o câncer primário de fígado, que é o carcinoma hepatocelular, também chamado de CHC, é o principal tumor hepático. E a incidência é maior no sexo masculino e uma população de pacientes numa idade mais avançada, normalmente em torno de 70 anos, mas o que nós temos visto hoje em dia é uma incidência até em pacientes mais idosos, 80, chegando até 90 anos. E para a gente entender um pouquinho, contextualizar a importância dessa doença, desse tumor, o carcinoma hepatocelular, de acordo com esses dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, de 2020, ele é o 6º tumor em incidência no mundo e esses números aumentam quando a gente fala em mortalidade. Então, o câncer primário de fígado hoje é o 3º tumor que mais mata no mundo. E existe uma estimativa da OMS que esses números vão piorar, vão aumentar ainda mais, chegando a mais de 1.300.000 casos de óbito por CHC no mundo em 2040. Então, são dados realmente preocupantes e que nós precisamos entender um pouquinho essa doença e atuar de forma preventiva para que a gente consiga mudar esses números tão alarmantes. Esse é um slide que eu considero muito importante, que explica para a gente a história natural do paciente com carcinoma hepatocelular. Então, como é que começa essa sequência de acontecimentos? Aqui no início do slide, a gente observa, então, um fígado normal, que pode ser, que alguns fatores de risco principais podem acometer esse fígado normal, e aí nós citamos as hepatites virais B e C, o álcool, a aflatoxina e, atualmente, a doença hepática metabólica esteatótica, que é um fator de risco que vem crescendo muito no mundo inteiro. Então, uma vez que o fígado sofre a ação de algum desses fatores de risco, até mais de um, existe uma fase inicial de inflamação, que nós chamamos de hepatite. Em alguns casos, essa fase evolui para uma fase de fibrose, uma fase de cirrose, onde acontece necrose dos hepatócitos no fígado, e essa fibrose ela pode evoluir, então, com a formação, além dos nódulos de regeneração, que são característicos da cirrose, nódulos displásicos e o desfecho que nós não queremos que aconteça, que é a transformação desses nódulos no carcinoma hepatocelular. Então, essa é a sequência, essa é a história natural dos pacientes em que não haja um tratamento, em que nós não atuamos de forma preventiva, ou seja, o que nós precisamos fazer é combater os fatores de risco, evitando assim que os pacientes desenvolvam carcinoma hepatocelular. Falando em relação à etiologia e a esses fatores de risco, até então, os principais fatores de risco sempre foram as hepatites virais e o consumo de álcool. E nesse gráfico nós observamos na curva em vermelho, que é a doença hepática esteatótica, doença metabólica, como vem aumentando a incidência de doenças hepáticas crônicas e carcinoma hepatocelular, causada então por essa doença. Ela chega a ser hoje a principal indicação de transplante hepático em vários centros do mundo. Como é que é feito o diagnóstico do carcinoma hepatocelular? Esse é um tumor que nós estamos autorizados a fazer o diagnóstico sem a necessidade da biópsia hepática. Então, vale lembrar que essa regra só vale para pacientes com cirrose ou hepatite B. Nesses casos, o paciente tendo uma imagem típica, nós podemos sim fechar o diagnóstico de carcinoma hepatocelular sem biópsia. Caso o paciente não tenha cirrose, não tenha hepatite B, é sempre mandatório que seja feita a biópsia hepática.
E o diagnóstico é feito através do método de imagem, que pode ser a tomografia ou a ressonância de abdômen, com estudo trifásico, com estudo dinâmico do fígado, em que nós possamos observar as fases que são características do carcinoma hepatocelular, que é a hipervascularização, uma fase de washout, que é uma fase de lavagem, com formação de pseudocápsula ou não. Para facilitar essa classificação, então, existe a classificação do Lee-Haddish. E quando nós falamos do Lee-Haddish, o Lee-Haddish 5 é uma lesão típica de carcinoma hepatocelular em que compreende todas essas fases que eu falei. Existem vários fluxogramas para que a gente faça o diagnóstico de carcinoma hepatocelular nessa população de pacientes com hepatopatia crônica com cirrose. Então, esse é o guideline da Sociedade Brasileira de Hepatologia, da SBH, em que divide o nódulo em menor que 1 centímetro ou acima de 1 centímetro. Paciente hepatopata crônico que apresenta um nódulo abaixo de 1 centímetro, ele pode repetir uma ultrassonografia a cada 3 a 4 meses. Caso o nódulo fique estável, ele segue nessa vigilância com ultrassom a cada 3 ou 4 meses. Se esse nódulo aumenta de tamanho, aí sim a gente passa para essa parte aqui à direita da figura, que mostra que o paciente com nódulo maior que 1 centímetro, ele deve ser submetido a um exame de imagem contrastado, imagem com estudo dinâmico ou trifásico, seja tomografia ou ressonância. Se um desses métodos mostrar uma lesão típica de carcinoma hepatocelular, o diagnóstico está fechado sem a necessidade de biópsia. Se caso a imagem não seja típica, nós podemos lançar mão de um segundo exame de imagem. Se o paciente fez tomografia, pode ser feito ressonância ou vice-versa, tentando que a lesão seja típica de carcinoma hepatocelular. Caso novamente não se feche o exame com essa segunda imagem, aí sim a gente vai, na maioria das vezes, optar pela biópsia da lesão. Esse é um outro guideline também para diagnóstico de CHC, que é um guideline americano, é um guideline bem interessante, e eu trouxe porque ele inclui a alfa-fetoproteína no diagnóstico. Então, às vezes, a ultrassonografia não mostra uma lesão, mas a alfa-fetoproteína, ela começa a aumentar, ou ela já está no valor acima de 20. Então, nesse caso, aqui nesse lado direito da figura, a gente observa que já existe a indicação do paciente ser avaliado por um método, seja tomografia ou ressonância. Então, lembrar que além do nódulo acima de 1 centímetro no ultrassom, a alfa-fetoproteína em ascensão ou com valor acima de 20, também é indicação de realização de tomografia ou ressonância. E hoje em dia, cada vez menos a gente tem biopsiado o carcinoma hepatocelular no contexto do diagnóstico. Isso é questionável, isso acaba sendo ruim, porque nós estudamos pouco o carcinoma hepatocelular. Nós não temos marcadores hoje para definir tratamento, mas para diagnóstico a gente só precisa biopsiar paciente que não tenha cirrose, paciente que tem uma lesão onde as características radiológicas não são típicas, diagnóstico diferencial, onde o Lee-Haddish me diz que a lesão ela não é típica, mas ela parece uma lesão maligna, é o Lee-Haddish-M, essa é uma outra indicação de biópsia, ou no campo da pesquisa, e realmente é um campo que vem crescendo muito, e nós precisamos estudar mais o carcinoma hepatocelular a partir das biópsias. Mas lembrando, então, que para diagnóstico, somente essas são as indicações de biopsiar. Bom, e qual é o nosso papel aqui nesse cenário do carcinoma hepatocelular? Na verdade, a gente precisa pensar, focar sempre no diagnóstico precoce e na prevenção dessa doença. E como é que é feito isso? Então, o ideal é que o paciente entre num programa de vigilância, de rastreamento, e esse paciente, quando seja diagnosticado um CHC, seja dessa forma, como essa lesão, por exemplo, de 2 centímetros. Na maioria das vezes, esse diagnóstico só vai ser feito
se o paciente estiver dentro de um programa de vigilância, porque ele vai ser assintomático. E o que nós não queremos é aquele paciente que vem numa primeira consulta sem saber do diagnóstico da hepatopatia de base e já chega para a gente com uma lesão, com CHC avançado, uma lesão muito grande. Então, isso é o que nós não queremos que aconteça. Então, a vigilância busca o diagnóstico precoce. Quando um paciente ele é diagnosticado a partir de sintomas, na maioria das vezes já é um estágio avançado de doença. Então, se nós formos esperar o paciente ter sintomas para diagnosticar, com certeza nós já perdemos o timing do tratamento. Então, sintomas constitucionais, principalmente perda de peso, anorexia, dor abdominal, muitas vezes o paciente já percebe uma massa palpável ou uma cirrose que descompensa, com ascite, icterícia, hemorragia digestiva. Esse é um cenário, na maioria das vezes, avançado, onde apenas o tratamento paliativo vai poder ser oferecido ao paciente. E o que nós buscamos são pacientes assintomáticos, com função hepática preservada, um bom performance status, que faça parte de um programa de vigilância em que a gente consegue fazer o diagnóstico de um CHC precoce e oferecer um tratamento curativo. Então, o nosso papel é realmente identificar os pacientes que precisam estar num programa de vigilância e realizar essa vigilância de forma adequada. E falando em vigilância, como é que a gente faz, então, esse rastreamento? Qual é a população que vai se beneficiar de fazer parte de um programa de rastreamento? Todo paciente com cirrose, independente da etiologia, classificado como Child A ou Child B, deveria sim estar no programa de rastreamento. Aqueles pacientes com cirrose descompensada, o Child C, somente se ele for candidato ao transplante hepático, porque não adianta o paciente fazer parte de um programa de vigilância se ele tiver uma cirrose descompensada, onde nós não vamos conseguir oferecer tratamento da neoplasia do tumor. Então, nesses casos, somente se realmente ele for candidato a transplante hepático. E aqueles pacientes que não têm cirrose? Então, dos pacientes sem cirrose, é mais difícil. Então, o paciente com hepatite B, que nós sabemos que faz carcinoma hepatocelular sem cirrose, existem alguns scores que nos ajudam a identificar quem são os pacientes com risco de desenvolver CHC. Um dos mais utilizados é o PAID-B, facilmente calculado em qualquer calculadora de celular, onde a gente estratifica esse paciente como tendo risco baixo, intermediário ou aumentado. E aí, de acordo com o critério do PAID-B, esse paciente vai estar ou não dentro de um programa de vigilância. O paciente com fibrose avançada, que é o F3 da classificação de Metavir, ele é um paciente que cada vez se discute mais a indicação da vigilância. Existem guidelines que defendem que esse paciente precisa fazer a vigilância, como, por exemplo, o guideline da Sociedade Brasileira de Hepatologia, da SBH, o guideline europeu e o americano. Mas essa é uma tendência a mudar. Então, a última atualização do guideline europeu já fala em talvez que esses pacientes não vão ser beneficiados da vigilância. E como é que nós vamos fazer, então, esse rastreamento? O ideal é que esse paciente que tenha indicação seja submetido a uma ultrassonografia a cada 6 meses. Então, isso é fundamental em qualquer programa de vigilância. A alfa-fetoproteína é um marcador que eu acho muito interessante da gente também utilizar nesse rastreamento, mas ele é um pouco questionável. Tem serviços que usam, tem guidelines que defendem, então isso fica muito a critério de cada serviço. Na prática, é um exame fácil, acessível, de um custo baixo e que ajuda no sentido de alfa-feto normal não exclui carcinoma hepatocelular, mas uma alfa-feto aumentada ajuda e muito, tanto no diagnóstico como no acompanhamento e no tratamento desse paciente. Então, eu indicaria ultrassom mais alfa-fetoproteína a cada 6 meses, se for possível.
E o que nós temos de dados no Brasil nos pacientes com carcinoma hepatocelular? Infelizmente, os dados são muito escassos, são poucos, mas nós temos esse trabalho, que foi um trabalho realizado através do DataSUS, onde nós observamos exatamente o contrário do que nós sabemos da literatura. A maioria dos pacientes foi diagnosticado com carcinoma hepatocelular sem o diagnóstico prévio da hepatopatia de base e a maioria deles foram indicados para tratamento paliativo. Então, eram pacientes que não faziam a vigilância. E, para finalizar, eu trouxe esse estudo, que foi um estudo do nosso grupo aqui do Rio, em que nós observamos de forma prospectiva um pouco mais de 1.000 pacientes que tinham hepatite C, de 2 hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro, e nós fizemos um acompanhamento durante 5 anos desses pacientes fazendo a vigilância, tentando fazer de uma forma correta. E o resultado desse estudo foi que a maioria dos pacientes com diagnóstico de carcinoma hepatocelular foram diagnosticados em estágios precoces, BCLC 0 e A, onde nós conseguimos oferecer um tratamento com maior ganho de sobrevida para esses pacientes, mostrando que sim, é possível fazer a vigilância, inclusive no serviço público, e o benefício que ela traz no diagnóstico precoce. Então, eu vou encerrar por aqui essa primeira parte da aula, tá? Falando um pouquinho sobre epidemiologia, os fatores de risco, rastreamento, e nós teremos, então, uma segunda parte sobre estadiamento e tratamento.